Decreto novo da Presidência da República, tem muita gente preocupada em se advogado vai ou não vai poder andar armado, e eu digo que por enquanto não, a não ser que seja um agente público na inatividade, ou um advogado público, um procurador, um advogado da União, carreiras da advocacia pública. Ainda para o advogado particular, não se pode fazer essa interpretação extensiva do decreto. A meu juízo, ela não está autorizada. Isso é conversa para outro momento também, que há aí um problema de constitucionalidade talvez grave, há aí um problema de violação da isonomia que talvez mereça a nossa atenção também. O papo aqui agora é o seguinte: não se tem talvez ainda discutido com muita força ou com muita atenção a potencial novatio legis que o decreto promove. Afinal de contas, nós temos ali três figuras típicas tradicionais ou as mais corriqueiras do Estatuto do Desarmamento, que são o porte de arma de fogo de uso permitido, a posse de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. A diferença entre as penas é brutal. Por exemplo, a posse de arma de fogo de uso permitido tem uma pena prevista de detenção de 1 a 3 anos, ao passo que a posse ou o porte de arma de fogo de uso restrito tem uma pena de reclusão de 3 a 6 anos, além de, nos termos da Lei 8.072 de 90, ser considerado um crime equiparado a hediondo, o que muda, obviamente, por exemplo, a progressão de regime, que vai ser regida pelo tempo de 2/5 ou 3/5 se for reincidente o agente, e não 1/6, como no artigo 112 da LEP, que é o tradicional. Então, essa discussão é que talvez esteja merecendo a nossa atenção, para dizer que é razoável compreender como que tem havido aqui uma novatio legis in melius, ou uma lex mitio, isso é, uma lei menos gravosa, uma lei mais branda, e se assim for, ela deve se aplicar retroativamente. Afinal de contas, a Constituição Federal diz que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então aqui há um preceito orientador da extratividade da lei penal. A lei penal não pode retroagir, a não ser que beneficie o réu, e a toda evidência aqui, beneficia o réu. E em que medida beneficia o réu? Nós precisamos pensar que a Lei 10.826 de 2006 não nos diz o que seja arma de uso restrito ou arma de uso proibido, ou arma de uso permitido. A lei não faz essa divisão. A lei menciona isso, mas remete ao ato normativo infralegal a discriminação do que seja isso, a conceituação do que seja isso. Se formos ver lá no artigo 23 do Estatuto do Desarmamento, vai estar dito que compete a ato do chefe do Poder Executivo, compete ao decreto dizer o que é arma de uso permitido e o que é arma de uso restrito. E o decreto fez isso. O decreto fez isso para alterar a classificação de diversos calibres de armamentos que antes eram considerados de uso restrito e agora passam a ser considerados de uso permitido. Calibres como .380, .40, 9mm, são todos agora conglobados no grande grupo de calibres permitidos. Portanto, uma pessoa que respondia, por exemplo, ou condenada pelo crime de posse ou porte de arma de uso restrito, porque eventualmente foi flagrado numa ocorrência portando uma pistola com calibre .40, que era um calibre de uso restrito. Agora este calibre é considerado de uso permitido. Portanto, considerando que o decreto participa da integração da descrição típico-normativa e participa porque a própria lei assim determina, afinal de contas, nós estamos tratando aqui desses crimes como leis penais em branco. E as normas penais em branco são exatamente aquelas que, para a completude do sentido da expressão típica incriminadora, eu preciso buscar um elemento fora da lei. Eu preciso de um elemento extratextual para completar o sentido da norma penal incriminadora. Esse é o conceito de uma norma penal em branco. E o que são esses crimes do Estatuto do Desarmamento? Portanto, o decreto se acopla a essa descrição típico-normativa e dele participa, e essa configuração ou esse deslocamento, essa reclassificação de armas e calibres, de uso antes restrito agora para uso permitido, promove, é claro, um abrandamento na situação daquelas pessoas que se encontravam ou condenadas ou respondendo a persecuções criminais pelo crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. E isso muda toda a discussão. Portanto, é necessário investigar essa extratividade da lei penal, reconhecendo que o decreto sim promove uma inovação legislativa benéfica e, portanto, deve ser aplicado retroativamente para os casos, inclusive, já sentenciados. O que vai startar, a meu juízo, eu acredito, diversas revisões criminais para que se reconverse isso aqui nos processos. Afinal de contas,
Isso traz implicações não apenas na pena, olha a diferença, é praticamente a dobra da pena. Aqui eu estou falando de 1 a 3 anos de detenção, aqui 3 a 6 anos de reclusão. Então a dosimetria das penas precisa ser revista, o regime de cumprimento precisa ser revisto, a possibilidade da progressão de regime precisa ser revista, eventuais outros benefícios da execução criminal precisam ser recalculados, isso tudo porque sobreveio uma norma mais benéfica e, portanto, por mais benéfica, deve ser aplicada retroativamente a todos os casos que em relação a ela versarem, ainda que já sentenciado. Então, para além da discussão se libera porte de arma para A ou B, C, se vai virar faroeste ou se não vai, é preciso se atentar para esse importante reflexo na seara penal que isso vai promover, que esse decreto agora promove, né? Então é só um alerta para que a gente também considere isso nas nossas discussões, nas nossas críticas em relação a esse decreto. Bacana? Grande abraço!